baixou o microfone assim? Eu ia ler aqui, tá bom? Pode tirar. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos inspire e nos ilumine na noite de hoje para que a gente possa compreender as palavras que serão trazidas. Dando sequência no nosso estudo das quartas-feiras, no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel traz uma passagem que é muito conhecida por todos nós, uma frase que Jesus pergunta a Judas. Mas antes da gente tocar nesse assunto dessa frase, vamos imaginar a cena da última ceia de Jesus com seus apóstolos. Jesus pede que eles vão a uma determinada casa, peça autorização ao proprietário dessa casa para que essa ceia pudesse acontecer ali. E durante a ceia, Jesus revela, com os olhos muito tristes, com muita melancolia, ele afirma que um dos 12 iria entregá-lo. E eles começam então a se questionarem: serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? E muitos se fazem essa pergunta. E Jesus, para respondê-los, diz que o que põe comigo a mão no prato, esse é o que me há de entregar. E naquele momento, talvez os discípulos, os seus apóstolos, não tivessem a noção do que estava para acontecer. E talvez esse alerta tenha passado despercebido para muitos. Jesus continua assim: o Filho do Homem vai certamente como está escrito dele, mas ai daquele homem por quem há de ser entregue o Filho do Homem. Melhor fora a tal homem não haver nascido. Essa afirmação, além de clara, ela é muito importante naquele momento, porque ali era uma chance que estava sendo dado, um grande alerta para que aquele que estava tomando aquela atitude equivocada, baseado muitas vezes não na maldade, mas entorpecido pelas facilidades do mundo, pelas promessas de fama, de poder, de autoridade, por não ter entendido que a proposta do reino de Deus não era para este mundo, que aqui era uma construção. Então, naquele momento em que Jesus faz essa afirmativa tão severa acerca daquele que o entregava, a gente fica se perguntando: será que Judas estava fadado a errar? Será que ele nasceu com essa incumbência de entregar o mestre? Será que ele não tinha escolha, livre-arbítrio? Ele poderia, naquele momento, se não estivesse cego pela sua ambição, pela sua forma de enxergar as coisas, pelo seu imediatismo, se não fosse a sua falta de confiança em Deus, na providência divina e naquele Messias que estava ali e em momento algum recorreu a meios violentos, a jogos políticos, se ele tivesse entendido a proposta do Cristo, esse seria o momento da mudança. Mas ali houve invigilância, porque nenhum de nós nasce programado para errar. A nossa reencarnação, ela é autorizada mediante um planejamento. E quando nós estamos aqui, muitas vezes esquecemos desse planejamento. Nós não estamos aqui em busca de descobrir o que viemos fazer, mas de relembrarmos. Porque se nós tivéssemos que descobrir, nós estaríamos construindo isso nesse momento. E, na verdade, isso já veio
planejado, predeterminado, por isso estamos aqui. Então Judas tinha sim uma escolha. Jesus é muito claro em outras passagens, né? Ele diz para a gente que é necessário que haja um escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então ele já tinha toda essa base de conhecimento acerca do mal, mas infelizmente a invigilância se sobrepôs aos avisos que ele recebeu. E Judas, então, que era aquele que o entregou, faz a pergunta: sou eu, porventura, mestre, aquele que é o traidor? E Jesus responde claramente: tu o disseste. Será que naquele momento ele não poderia ter pensado em algum fato para enganar os guardas, levá-los a um local errado, fugir, devolver as 30 moedas de prata? Acontece que ele não tinha consciência do que estava fazendo. E muitas vezes, quando nós agimos na inconsciência, nós somos envolvidos por muitos irmãos ainda inferiores que nos impulsionam cada vez mais a cometer o erro. Por isso Jesus pede: orai e vigiai. Talvez nós não sejamos capazes de passar o dia todo orando, porque temos os nossos afazeres, mas podemos estar em sintonia com o bem e vigiando as nossas escolhas, as nossas intenções, reafirmando a nossa convicção em agir sempre no bem, porque assim nós estaremos cercados não por irmãos ainda ignorantes, mas por irmãos iluminados, que vão nos auxiliar a tomar as decisões corretas, a fazer as melhores escolhas. E nesse momento foi o que faltou a Judas. E ali, como se talvez ele tivesse entendido que aquilo tudo já estava consumado e que ali era o caminho que ele deveria seguir mesmo. Então ele abandona Jesus e os 11 e vai cumprir com aquilo que ele já havia programado. Jesus se recolhe ao Getsemane, ao Monte das Oliveiras, com os seus 11 apóstolos, e ali ele continua advertindo, chamando a atenção, alertando para aquilo que ia acontecer ainda naquela noite. Ele lhe diz assim: a todos vós serei esta noite uma ocasião de escândalo, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se porão em desarranjo. E aquilo ali talvez tenha causado um desconforto, porque é uma situação de uma fala muito clara. Tanto que Pedro disse, nesse momento: Senhor, irei contigo aonde fordes, mesmo que para isso tenha que dispor da minha própria vida. E Jesus o avisa: Pedro, ainda nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro também estava fadado a negar, a errar. Nós temos escolha. Sempre temos escolha. Mas às vezes o medo nos paralisa. Às vezes a ambição direciona as nossas escolhas. O imediatismo. Nós queremos resolver ao nosso tempo, do nosso modo. Quando nós oramos, seja feita a tua vontade, na maioria das vezes estamos orando da boca para fora. Porque nós sempre esperamos que seja feita a nossa vontade, da nossa forma, como nós entendemos que é o melhor para nós. E são essas as lições que Jesus vem trazer nesse momento, de nós confiarmos e sabermos esperar.
porque a providência divina está agindo. E muitas vezes, a felicidade de agora, que pode durar 5, 10 minutos, 1 ano ou 2 anos, pode representar séculos e séculos de sofrimento, de reparação, de compromisso, porque isso representa o desvio do nosso planejamento reencarnatório. Então, nós precisamos ter essa confiança, que as coisas acontecem no seu devido tempo, que Deus não precisa que nós adiantemos os processos, que é uma questão de aprendizado. E nada melhor do que o tempo para consolidar o aprendizado. O mal, ele não é programado. Deus não programa o mal. Não existe maldade pré-estabelecida. Ela é prevista, é diferente. O Pai nos conhece. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. Então, ele prevê, muitas vezes, o nosso erro. Jesus previa, porque ele conhecia profundamente aqueles 12 que estavam ao lado dele. Ele sabia do medo de Pedro. Ele sabia do desejo de Judas pelo ouro, pelo poder. Ele conhecia o desejo de todos de ficarem livres do jugo romano. E muitos naquela época tinham 3 visões diferentes acerca da vinda de Jesus. Um pequeno grupo acreditava que ele seria um mestre, um professor, um sábio. Outro grupo acreditava que ele seria um salvador, o rei dos exércitos, aquele que viria libertar o povo da escravidão romana. E esses que tinham essa visão desejavam que Jesus tomasse uma atitude mais positiva no sentido de expulsar os romanos da terra. E foi por isso que muitos deles se equivocaram, inclusive Judas. Então, meus irmãos, o mal, ele é previsto, mas nós sempre temos escolha. E logo após Jesus terminar de esclarecer que haveria essa debandada, que ele estaria só, naqueles momentos dali para frente, ali em diante, Judas chega com os guardas, beija a face de Jesus, porque esse era o sinal combinado com todos os sacerdotes e guardas, que aquele a quem Judas beijasse era o procurado, era Jesus. Então, após beijá-lo, Jesus faz uma pergunta, que é a pergunta da noite de hoje. Amigo, a que vieste? E é interessante que nós podemos analisar essa cena de 2 formas. Nós podemos analisar na terceira pessoa. Nós podemos ver Jesus acolhendo aquele irmão que está no erro, que está equivocado, chamando-o de amigo, dando para ele a última oportunidade de fazer o bem. Nós podemos enxergar a atitude de Jesus de não condená-lo, de não criticá-lo, de não julgá-lo, de ter comentado durante a última ceia com amor, com compaixão, acerca daquelas atitudes que Judas tomaria naquela noite. Quantas vezes nós estamos diante de um irmão que erra, que está se equivocando, se afundando em suas escolhas, e nós nos vemos incapazes de estender as mãos, de esclarecer, de orar por ele, de perdoá-lo pelas suas más escolhas. Jesus ali está dando uma lição. Mesmo com todo o sofrimento que haveria de vir dali para frente,
não existe uma palavra de condenação. Não existe crítica. Jesus ainda o chama de amigo. Um amigo, sim, que está equivocado, que não compreendeu a proposta, mas que na sua forma de ver estava agindo segundo aquilo que a sua consciência lhe pedia. Ele acreditava realmente que estaria fazendo alguma coisa positiva para o ministério de Jesus. Que tendo o auxílio daqueles homens importantes, Jesus poderia instaurar o seu reino na terra. Judas não conseguia enxergar adiante, mas naquele momento Jesus enxergava muito além daquela personalidade, Judas. Ele enxergava o homem caído naquele momento, mas com todo o potencial de se reerguer, com toda a capacidade de mais cedo ou mais tarde retornar ao caminho correto, porque isso sim, nós estamos fadados. Independente dos nossos esforços, independente de quanto tempo iremos demorar, nós vamos chegar à perfeição. Agora, o caminho, se é mais curto, se é mais longo, se é com mais amor ou se é com mais sofrimento, esse nós escolhemos. Nós sempre temos escolhas. Então, Jesus naquele momento escolhe amar Judas, não sendo conivente com o erro, não sendo complacente com o erro, mas tendo misericórdia daquele que erra, perdoando os seus equívocos. Nós também podemos analisar essa cena de uma outra forma. Imagine que Jesus chega nesse instante para cada um de nós e nos faça essa pergunta: amigo, para que viestes? Para que nós estamos aqui? Qual o nosso propósito? Por que reencarnamos? A nossa tendência é sempre responder: nós temos que nos melhorar, nós temos que evoluir, nós temos que aprender. Evoluir em quê? Aprender o quê? Está na hora de sermos mais objetivos, mais claros, de aproveitarmos o tempo que nós temos aqui mais efetivamente, de nós olharmos para dentro de nós e enxergarmos e sermos capazes de anotar aquilo que precisa ser mudado. Não dar uma resposta simplesmente genérica. Preciso me melhorar. Preciso aprender a ser paciente. Preciso desenvolver fé. Preciso recomeçar a reconstruir as relações com aquele irmão que eu perdi pelo caminho, com aquele irmão que está ao meu lado, que ainda me causa problemas, com quem eu ainda tenho dificuldade. Preciso aprender a servir. Preciso desenvolver amor por todos e por tudo, porque tudo é criação de Deus. Nós temos que ser mais objetivos. Nós temos que ter um propósito mais claro. Nós não podemos deixar o nosso barco à deriva, sendo levados sem rumo. Muitas vezes podemos bater num rochedo, num banco de areia e ficarmos ali estacionados, sem evoluir, porque deixamos de fazer as perguntas fundamentais. A que viemos? Por que estamos aqui? O Evangelho, ele nos pede maturidade. Nós não temos tempo de agirmos com ingenuidade, de acreditarmos que temos todo o tempo do mundo, que temos toda a facilidade, porque reencarnar é trabalhoso, é difícil, é caro para a espiritualidade, é caro para o planeta.
Nós estamos numa fase decisiva. Nós estamos nos últimos minutos do planeta de provas e expiações, já com um pezinho na regeneração. Só que esse é um processo longo, talvez aí de 1 milênio, para que nós possamos considerar o planeta definitivamente regenerado, habitado por espíritos propensos unicamente ao bem. Então nós estamos ainda em construção, e qualquer perda de tempo é caro, significa sofrimento, significa arrependimento quando nós chegarmos do lado de lá. E Emmanuel, no texto da noite de hoje, ele diz assim: é significativo observar o otimismo do Mestre, prodigalizando oportunidades ao bem até o fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. E aqui eu destaco a palavra otimismo. Não é ingenuidade, mas ele definitivamente acredita em cada um de nós. Mas não é ingênuo quanto aos nossos sentimentos e quanto às nossas necessidades ainda de evoluir. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante aos verdugos. E o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem, a oportunidade, até o último, até o derradeiro instante. Embora notasse Judas, em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do primeiro minuto, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inolvidável, de inesquecível beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres. Ainda que ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Essa é uma mensagem que justifica, inclusive, a posição do Espiritismo de ser contra a pena de morte, porque nós temos que dar a oportunidade até o último instante da pessoa fazer o bem, da pessoa se arrepender, pedir perdão, tomar uma outra escolha, nem que seja um último pensamento, uma prece, um pedido. E quando a gente se pergunta qual o objetivo da reencarnação, a gente vai lá no Livro dos Espíritos e eles falam que o objetivo é fazer a gente chegar à perfeição. Para uns, haverá expiação dos erros, consequência das atitudes, das más escolhas. Para outros, as provas, para que a gente possa ter a noção do aprendizado, consolidar o aprendizado. Mas todos nós, para alcançarmos essa perfeição, nós temos que passar pelas vicissitudes da vida material, por essas pequenas dificuldades, esses pequenos dissabores, esses obstáculos que às vezes são colocados em nossos caminhos. Nós temos que passar e passar confiando,
que tudo o que nos acontece é para o nosso bem, para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Afinal de contas, esse mundo, ele foi criado para isso, com essa finalidade, de nós aqui, através do esquecimento das nossas vidas passadas, nós pudéssemos ter uma chance de recomeçar, de reconstruir. Então, quando nós falamos em livre-arbítrio, em escolha, nós estamos falando que nós podemos escolher para o bem e nos adiantarmos nessa caminhada, chegarmos mais rápido, mais cedo à felicidade, ou nós podemos cometer os erros, fazendo as escolhas para o mal, nos equivocando, atrasando a nossa jornada. Mas todos nós temos que ter em mente que nós precisamos agir de acordo com as nossas convicções, com aquilo que nós já aprendemos. Porque muitas vezes, durante os momentos de dificuldades, nós sempre encontramos justificativas para agirmos em desacordo com aquilo que nós sabemos. Nós ainda colocamos o interesse pessoal na frente das decisões. Nós ainda focamos muito mais nos aspectos materiais do que nas conquistas espirituais. E nesses momentos das escolhas cruciais que temos que fazer na vida, é essa pergunta que nós temos que ter em mente. A que viemos? Será que foi para isso? Será que estamos no caminho certo? Nas escolhas que estão colaborando para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento? Nós temos que aprender a sentir. Porque o nosso espírito, ele é educável. Tudo em nós é educável. No livro Garimpo de Amor, no capítulo 27, tem um texto que chama Aprender a Sentir. E ele fala assim: a reencarnação é método para o espírito aprender, agir, educar-se, recuperando-se quando erra, reparando quando se compromete negativamente. Então, são dois aspectos que a gente precisa destacar. Os nossos impulsos, aquelas atitudes ainda impensadas, elas devem se transformar em sentimentos. Nós sabemos que nós evoluímos a partir de um princípio inteligente, criado, simples e ignorante. E nós vamos passando pelos reinos da matéria, aprendendo a sentir de forma diferente em cada reino. Nós aprendemos a sentir o amor no mineral através da gravidade. Nós buscamos a luz quando no vegetal, aprendendo a sentir essa necessidade de caminhar para a luz. Quando no reino animal, nós aprendemos o instinto, a sobrevivência, o cuidado com aqueles da nossa espécie. E quando nós ganhamos a razão e podemos nos chamar humanos, nós temos que trabalhar esses instintos que nós trazemos para que eles virem sentimentos, sentimentos superiores. Porque esses instintos, eles precisam evoluir para emoções, para sentimentos puros. E isso é o nosso objetivo. É por isso que estamos aqui. E continua assim: educam-se comportamentos, costumes e necessidades que se fazem um compêndio de boas maneiras com as quais se pode transitar equilibradamente nos diferentes setores e períodos da existência terrena. O espírito está temporariamente submetido
a deveres inevitáveis. Nós estamos submetidos a compromissos aqui na matéria. Nós temos que buscar a nossa subsistência, o nosso bem-estar, a nossa saúde, o bem-estar e a saúde daqueles que estão à nossa volta, aos quais nós somos responsáveis. Mas nós dispomos de livre-arbítrio para melhorar ou para comprometer qualquer situação. Então, nós temos essas escolhas. E às vezes, quando nós equivocamos, e mais adiante, quando a gente toma consciência desse erro, o sentimento pode bater à nossa porta, que é o sentimento da culpa e do remorso. Mas nós temos também dois caminhos quando isso acontece. Nós podemos sucumbir, da mesma forma que Judas sucumbiu. Naquele momento, quando ele toma consciência do que ele havia feito, mais uma vez, a atitude dele, sem qualquer julgamento menos digno, não é nossa intenção. A nossa intenção é avaliar o acontecido para que a gente possa tirar boas lições disso, sem julgá-lo, porque nós sabemos que nesse momento ele já está redimido dos seus erros e está trabalhando na causa do Cristo. Mas naquele momento, quando ele vê o desfecho da sua atitude, a crucificação do Mestre, ele sucumbe à culpa e ao remorso e tira a sua própria vida. Mais uma vez, numa atitude imediatista, impensada, egoísta. Porque se ele tivesse esperado, no terceiro dia, ele veria a glória. No terceiro dia, ele teria a oportunidade de oferecer ao Mestre o seu arrependimento e não o seu remorso. Porque arrependimento e remorso são dois sentimentos completamente diferentes. O arrependimento é interessante que ele, na origem dessa palavra, quando a gente vai no grego, que é a língua em que foi escrito o Evangelho, a palavra que está lá para arrependimento é metanoia. E metanoia quer dizer uma mudança de pensamento, quer dizer uma tomada de novos rumos. É quando você decide que não quer mais ser do jeito que é, continuar do jeito que está, permanecer naquelas escolhas. Então o arrependimento ele vem acompanhado de atitude para corrigir os erros. E infelizmente naquele momento o que bateu em Judas foi a culpa e foi o remorso. E ali, muito provavelmente, uma legião de espíritos inferiores se aproveitaram daquela vibração pesada, ainda muito grosseira, e o envolveram nessas ideias suicidas. Mas quando nós analisamos o discípulo que tem a convicção, que tem todo o amor, toda a paixão pela mensagem, nós analisamos uma atitude diferente. Vamos observar Paulo. Paulo, quando ainda era Saulo, cometeu muitos erros. Foram famílias separadas, foram muitas mortes, perseguições, apedrejamentos. Ele errou muito. Mas no momento em que ele teve a oportunidade de fazer a escolha, o sentimento que bateu não foi o da culpa e nem o do remorso, foi do arrependimento. E ali ele dedicou os próximos 30 e poucos anos da sua vida
para corrigir todas as injustiças que ele havia cometido, para difundir a palavra de Jesus, aquele a quem ele havia perseguido. É graças a ele que nós conhecemos o cristianismo hoje, porque os seus esforços foram gigantescos. Ele dedicou sua saúde, seu prestígio, ele abdicou do seu poder, da sua fama, da sua beleza, da sua juventude, da sua riqueza, por uma convicção, por amor àquele Cristo que ele só viu de relance na estrada de Damasco. Então nós não precisamos de longo tempo para compreender a palavra de Jesus, porque Judas esteve com ele por 3 anos e não foi capaz de entender as propostas do Mestre, enquanto Paulo talvez tenha estado com ele 3 minutos, não sabemos ao certo quanto tempo durou aquela visão gloriosa na estrada de Damasco, mas aquilo foi o suficiente para despertar naquela alma o desejo de servir, o desejo de mudar, de tomar um outro caminho. Foi ali que ele perguntou: a quem eu vim, a quem eu sirvo? Porque ele servia a Moisés. Paulo servia a Moisés, era fiel à lei de Moisés, que era tudo o que aquele povo tinha naquele momento. Eram aqueles escritos que Jesus já havia direcionado àquele povo séculos antes. Mas ele soube ser fiel também ao Cristo. E ali, esclarecendo na sua escolha, ele foi capaz de corrigir os seus erros. Mas Judas não ficou esquecido, porque o Mestre não desampara ninguém. Quando nós consultamos os livros de Humberto de Campos, especialmente Boa Nova, a gente acha ali muitos fatos acerca desses momentos em que Jesus viveu ao lado dos seus discípulos, que às vezes não estão descritos com tantos detalhes nos evangelhos. E Humberto de Campos traz para a gente, em uma das suas crônicas, informações de que Jesus, naquele intervalo, após a crucificação e até a visão de Madalena na beirada do túmulo, na porta do seu túmulo, Jesus passou nas trevas, consolando e tentando socorrer Judas na sua mendicância de amor. Então o Mestre jamais esquece nenhum de nós, porque ele afirmou que nenhuma ovelha seria perdida. Em um outro livro de Humberto de Campos, para a gente ir encerrando, eu queria contar essa história. No livro Crônica de Além Túmulo, no capítulo 5, Humberto de Campos vai descrever um encontro na Terra Santa com Judas. E é interessante que Humberto de Campos avista Judas sentado à beira do Santo Sepulcro, se aproxima de Judas e faz essa pergunta: é uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? E aí Judas responde: em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos, eles não atenderam às circunstâncias, aquelas confusões políticas, interesses e jogos políticos
que acima dos meus atos predominaram na nefanda crucificação. Então ele está dizendo para a gente que além da atitude dele, havia sim um interesse muito forte, interesse político, interesse religioso em prender e em crucificar Jesus. E ele fala que além do interesse do governador da Galileia, havia o interesse do Estado romano, que estava empenhado também em satisfazer aqueles pedidos dos judeus que estavam profundamente incomodados com os ensinos de Jesus. E aí Judas se define como um apaixonado pelas ideias socialistas do Mestre. Porém, no seu excessivo zelo pela doutrina, ele acabou sacrificando o seu fundador. Judas fala assim: acima dos corações eu via a política, uma única arma com a qual poderia triunfar. E Jesus não obteria nenhuma vitória se ele não usasse da política para se aproximar dos poderosos do mundo. Com as suas teorias, ele nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Então essa é a definição que Judas estava fazendo de Jesus. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. Era como se fosse um golpe. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que se fez mais tarde com Constantino I, o Grande. Constantino foi aquele que autorizou a Roma a adotar a religião cristã. Pois o mestre a Caifás, entregando, pois, o mestre a Caifás, eu não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. E, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E aí Humberto de Campos pergunta: e chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento reparatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Desde esse dia em que eu me entreguei por amor ao Cristo, a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, e esse é um detalhe importante, né? Não foi uma entrega em vão, ele foi resignado e soube perdoar aqueles que o assassinavam. Fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o beijo de perdão pela minha própria consciência. Não foi ali obtido o perdão do Mestre, porque esse já tinha sido dado lá atrás, mas é o perdão da própria consciência que ele obteve quando ele se sentiu reparado por dar a sua vida em benefício da mensagem do Cristo. E aí, Humberto de Campos pergunta para ele se ele estava ali refletindo, né, como os fatos passaram, e ele fala que estava assim recapitulando. E olha como que é interessante. Ele termina assim: sobre o meu nome pesa uma maldição milenária.
como sobre estes lugares aqui, cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no Tribunal dos Suplícios Redentores. Gente, esse estudo daria um seminário, porque a gente poderia ter tratado esse assunto dessa justiça, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Essa fome, essa sede de justiça não é externa, é interna. E a nossa consciência só fica em paz quando nós nos sentimos quites com a justiça divina. Quando nós agimos de acordo com aquilo que está gravado em nossa consciência, com a lei natural das coisas, que é o que Deus nos pede. E Judas prossegue assim: quanto ao divino mestre, infinita é a sua misericórdia, não só para comigo, porque se eu recebi 30 moedas, vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. E Humberto de Campos termina com essa reflexão. É verdade, e os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Muitas vezes, nós ainda não temos nem consciência dos nossos erros. Então, que nós possamos nos perguntar de verdade a que viemos. Que Jesus nos abençoe, proteja e ampare a cada um de nós. Obrigada.